chegando, já falou, ó, faixa branca, bandal. Amarela, bandal duplo. Graduado, faixa preta, mondolhô. Que seja os níveis. Ou então, para ficar mais claro, faixa branca, só puxa ali só de costas. Faixa amarela, cruzido. Graduado, pulando. Então, a mesma técnica em níveis diferentes. Isso é inclusão. É o estilo chamado inclusão. Funciona? Funciona. Qual cuidado que você tem que ter? Quando você, numa turma de criança, se você mostra 3 coisas diferentes, ela não sabe qual que ela vai fazer. Ela se prende muito ao que você mostrou por último. Então, se você mostra primeiro da faixa branca, quando você chega no graduado, a faixa branca já esqueceu qual é o dele. Então, quer trabalhar a inclusão? Precisa trabalhar a inclusão? Na verdade, isso aqui é mais uma necessidade do que um desejo. Você passa a mais básica para todo mundo. Pessoal, agora todo mundo de costas, puxa aqui. E aí aquele fulaninho que você sabe que você faz pulando, ó, você vai individualmente, ó, fulano. Você faz assim, assado. Então você está trabalhando a inclusão, mas os outros nem perceberam. Tá? Então é a maneira de você incluir sem ter essa confusão do que a criança vai fazer. Método recíproco. Isso aqui, na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava com isso. Depois a gente sai do curso e acaba deixando algumas coisas de lado. Isso aqui funciona muito. Isso aqui é o seguinte, você coloca os alunos em dupla e você explica bem os fundamentos, quais são os critérios, o que cada técnica tem que ter. Né? E aí você fala assim, ó, agora em dupla um faz e o outro corrige. Então um fica fazendo e a correção é do outro. E você, como professor, você não corrige o aluno que faz. Você intercede no aluno que orienta. Pô, e aí, como é que tá o chute dele? Tá bom? Tá bom? E aquele pé? Tá girando? Não tá? Tecnicamente o aluno vai aprender muito bem? De repente não, mas a execução não vai ser tão boa quanto um outro estilo. Mas a questão da incorporação, né, de saber o que está fazendo e de ter parâmetros de correção é muito legal. Outra coisa legal é que você estimula a interação. Se vocês fizerem uma pesquisa, 60% a 70% dos alunos de arte marcial são introvertidos. A maioria dos alunos, eles têm, minha turma não, todo mundo é introvertido, é o mais comum. Tá? Se você tem, até em projeto social, você oferece, se o aluno tem que optar entre futebol e taekwondo, você pode ter certeza, no futebol estão todos que são expansivos e no taekwondo a maioria é mais introspectiva. Então são crianças que falam pouco, de repente tem muita vergonha. Entendeu? Então assim, você estimular que ele interaja, você dá autoridade, que o cara está corrigindo, o cara se sente o máximo. Ó, oi, tá, não, ó. Aí você lembra que não pode ficar criticando muito. O pessoal corrige o que está certo, corrige, fala o que tem que fazer. Você está orientando e informando o professor também. Até aí, alguma dúvida? Método de ensino, estilo de ensino. Tranquilão? Na inclusão, você falou, você põe os alunos, todo mundo para fazer a mesma coisa. Se você separar um ali, não é um modo de distração, não? As outras crianças? Não, pode até ser, mas eu digo o seguinte, você está lá com a sua turma, todo mundo em dupla. Né? Então você tem lá várias duplas, formando um grande corredor, uma de frente para a outra. E aí você foi e mostrou, veio para cá para eles olharem, mostrou um movimento mais simples. Ó, todo mundo vai fazer puxa aqui sem pular. Aí todo mundo começou a fazer, todo mundo fazendo. Você chega nessa dupla aqui que os dois são mais graduados, ou que pelo menos um é mais habilidoso, fala, ó, fulaninho, você pode fazer pulando. Entendeu? O que vai acontecer é que vai ter gente querendo fazer pulando também. Mas aí você vai ter que administrar isso. Mas é melhor do que você na frente deles todos falar, quem é isso faz aquilo, quem é esse faz assim, quem é esse faz assado. Tá bom? Então assim, tem turmas que você não tem esse problema. Tem turma que tem. Por isso que eu falei que a inclusão, ela parte de uma necessidade. Você está motivando os alunos que são mais habilidosos e ao mesmo tempo não hiperestimulando quem não tem habilidade ainda para fazer aquilo. Entendeu? Então assim, é uma necessidade. Aí você tem que se virar mesmo. Não é uma coisa, é muito mais fácil você mandar todo mundo fazer tudo igual. Entendeu? Você vai ter a questão do aluno que quer fazer e ainda não consegue. Isso pode até ser positivo. Entendeu? E às vezes até aparece aluno que você julgava que ele não conseguiria fazer
e o cara se supera e faz. Entendeu? Outra coisa interessante, que eu acho que não está anotado aí, mas é, de vez em quando, você deixar alguma vontade. Colocar a raquete, ó, chute livre. Cada um faz o chute que quiser. E aí, nem tolir a questão dos chutes que vão aparecer as coisas esquisitas. Entendeu? O aluno vai dar um martelo cruzado do jeito que ele viu lá no sei aonde na capoeira, ou vai dar uma meia-lua com as duas mãos no chão. Mas deixa ele à vontade. É livre. Tá? E aí você, de repente, ó, pô, legal, mas faz sem a mão no chão. Você vai orientando. Porque aí você vê a questão da... Eu não vou entrar aqui, mas já que foi falado, a questão da zona de desenvolvimento proximal da criança. Que é uma coisa muito importante. Os teóricos todos de educação, que tem um montão, que são difíceis de ler, são áridos de ler, você vai pegar Piaget para ler, não é leitura fácil, pega Vallon. Vygotsky não é fácil, mas o Vygotsky é muito prático. Né? E é esse camarada que ele fala o seguinte, que a criança ela tem uma zona de desenvolvimento real, né? Então a criança, vamos que aqui seja uma coisa que sobe, né? Então a criança ela está aqui, até aqui ela consegue fazer. E ela tem uma zona de desenvolvimento proximal. É uma coisa que ela não faz sem ajuda, ela não faz sozinha, mas se você tiver a intervenção correta, ela faz. Então, assim, a gente como professor, a gente deve olhar para essa parte. Assim, é o que a criança faz, mas o que ela está prestes a fazer. É o que o atleta faz, mas o que ele está prestes a fazer. Entendeu? É por isso que assim, eu trabalho, o meu planejamento ele é muito aberto. Porque assim, eu tenho alunos em níveis diferentes e eu vou observando essa parte aqui. Porque o aluno já faz o que ele está quase fazendo. E aqui a gente consegue interceder bem. E aqui a gente está longe de fazer bem tanto. Beleza? Então é um conceito importante. Zona de desenvolvimento proximal. Depois eu mando no material também. Então, ficou claro, André, que assim, de fato é uma coisa mais delicada. Pode ser distração, pode gerar problema, mas é um método que às vezes é necessário. Você tem uma turma muito diferente, entendeu? É complicado você estar passando só burnout aqui para todo mundo, ou só mongolão para todo mundo. Beleza? Mais alguma pergunta? Oi? Isso aqui... Não, é só sobre esse método de ensino. Você não acha que da organização da turma, né, em grupos, não ajuda nesse método de inclusão, por exemplo? Pode ser bem lembrado. Eu trabalho muito em dupla, mas não necessariamente para ser em dupla. Você pode trabalhar esses métodos todos em coluna, em fileira, em pequenos círculos. Você pode, aí fica até mais fácil. Separa, e aqui na escola eu faço direto. Faixa branca para cá, faixa amarela para lá, faixa verde para cá. Aí você vai, a faixa branca vai fazer isso, a faixa amarela vai fazer isso, a faixa verde vai fazer isso. Entendeu? É muito bem colocado aqui. Entendeu? Então, não deixa de ser o estilo de inclusão. Método é outra história, mas o estilo que você está usando é inclusão. Fala, Roberto. Cara, eu estou vendo tudo que você está falando, então eu estou ligando tudo com o que eu passo lá no meu projeto. Eu dou aula no projeto onde, infelizmente, funcionam simultaneamente futebol e taekwondo. Então, todos os alunos da primeira turma de taekwondo, que é de 9 a 11 anos, fazem taekwondo e vão direto para o futebol. E todos os posteriores fazem futebol e vão direto para o taekwondo. E as meninas que fazem taekwondo, todas elas fazem balé em outro local. Você tem dois perfis muito diferentes, muito distintos. E aí, conclusão, e ainda tem um terceiro perfil, que é o perfil Ironman, que eu chamo ele de Ironman. Quem é o Ironman? É o cara que faz segunda e quarta, ou, aliás, quarta e sexta, jiu-jitsu no Centro Esportivo Mestre da Silva, e faz capoeira à noite num outro local, e depois ele faz lá o futebol e depois o taekwondo comigo. Então, isso que você falou aí, porra, cara, é a coisa mais certa que acontece comigo lá. Ou eu tenho o aluno que é extremamente extrovertido, brincalhão, imperativo e tal. Ou eu faz futebol também, né? O que eu falei é o seguinte, se o cara tem que optar, você vai ter um perfil, quem opta pelo taekwondo é mais introvertido. Mas se o cara faz os dois aí... Pois é, o que eu comecei a fazer? Sempre que eu faço trabalho em dupla, trio, grupo, principalmente em dupla, eu procuro
colocar esse mais introvertido de todos junto com o mais extrovertido, para ver se eu consigo contrabalançar algumas coisas. E que mesmo assim não é fácil, porque lá onde eu dou aula, acima de qualquer coisa, é a favela. É um local onde a educação é muito ruim. Então, tudo que eu utilizo com os mais velhos, a grande maioria das coisas eu não posso utilizar com os mais novos, porque são crianças extremamente mal educadas, que não têm zero acompanhamento de pais. Lá tem criança que com 9 anos faz almoço. Então a criança vai para a escola, chega em casa, faz a comida delas e vai direto para lá. Tem criança que leva o irmão mais novo para lá. Tem criança, eu tenho um menino lá de 10 anos que leva a irmã de 7 e coloca a irmã de 7 para de castigo na cadeira assistindo aula de taekwondo até acabar o taekwondo, entendeu? E uma criança chega lá com a mão retcon, coisa suja. Então olha só, isso aqui é uma base, mas não é receita de bolo. Tá? Não, mas eu estou conseguindo visualizar muita coisa. Cada realidade, cada contexto, e assim, a gente tem que ir muito aquilo que funciona. Assim, tem professor que ele fala assim, ó, eu implanto o terror nas minhas crianças e ameaço que vou dar um chutão goleopo na parede, a parede preta, as pessoas ficam com medo, entendeu? E naquela turma dele funciona aquilo. Teoricamente está certo? Não está, tá? Mas, assim, eu ia até falar isso no começo, eu esqueci. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que é certo ou é errado. Tá? Existe a coisa adequada e inadequado, e mesmo assim a flexibilidade é muito grande, depende de muitos fatores. Falou que está lidando com o ser humano, a gente tem que ter uma base, como funciona, qual é a teoria, mas varia muito. A relação de certo ou errado, principalmente com técnica. Tá? Esse bangal está errado. Está errado por quê? Está errado sob que parâmetro? Principalmente agora com o protetor eletrônico que a gente vai discutir muito essa questão do eletrônico mais tarde. Mas eu fiz parte de um grupo de estudos de biomecânica lá na UERJ. E era sobre o de arte marcial com um engenheiro. E eu fui meio assustado, achando que, caraca, só cálculo, né? Eu tenho um aluno que faz física, eu falei, pô, esse cálculo 1, biomecânica, mecânica, caramba. Cara, a primeira coisa que a gente falou, a gente tratou foi o seguinte: qual é o movimento certo? Né? A gente pegou um autor lá, um russo, para estudar, e esse russo fala duas coisas. Primeiro, é aquilo que funciona em alto nível de exigência. Então, assim, o cara é campeão do mundo fazendo alguma coisa, aquilo está certo. Olha como é que é o critério. Não é se o joelho, se o raio, se o vetor fez, funcionou, já tem um critério de maestria. Qual é o segundo critério? Pode ser reproduzido? Então, porque assim, há tempos atrás tinha um corredor que corria assim. Vocês lembram? 100, 200 metros, Michael Johnson, se não me engano. Porra, nem o Usain Bolt correndo assim vai fazer o tempo que ele fazia daquele jeito. Essa é uma coisa que ele consegue render em alto nível de exigência, mas não dá para reproduzir. É uma característica dele. Mas, você viu lá o atleta, o cara faz um movimento, pega, funciona, o cara ganha. E você consegue reproduzir, você tem os dois critérios de maestria esportiva. Funciona no alto rendimento e dá para reproduzir. Se o vetor X ou Y vai ser melhor, aí é outra discussão. Beleza? Então certo ou errado, fica muito relativo. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui é a questão da percepção da realidade. Tem uma historinha que diz o seguinte: 3 irmãs, né? 3 irmãs, moram na mesma casa com o pai ainda, aí recebem uma visita. Aí, 2 irmãs estão na casa e tem uma terceira que está para chegar. E aí a visita está lá assistindo aquilo, aí chega, toca o pai, é a terceira filha. Aí o pai fala assim: nossa, chegou a minha filha querida no coração, como eu amo essa minha filha. Pô, minha filha é o máximo para mim. Aí chega a menina, por exemplo. Aí a visita fica sozinha com uma das irmãs. Aí uma irmã fala assim: tá vendo só? Meu pai só gosta dessa outra. Pra gente ele não dá valor, ele não ama a gente, não sei o quê. Aí depois a visita vai pra cozinha com a outra irmã que também estava na casa. Eu ainda falo assim: tá vendo como meu pai é bom? Cada uma de nós que chega, ele diz que chegou a filha do coração, chegou a filha mais amada. Então assim, a realidade é a mesma,
A percepção é que é diferente. A que tem uma autoestima melhor se sente incluída naquele processo positivo. A que tem autoestima pior já fica na defensiva e acha tudo ruim. Então, assim, a maneira como a gente vê o mundo tem a ver com a nossa autoestima, o nosso filtro. Tá? Isso aí, quem já namorou uma pessoa com autoestima baixa ou tem contato, sabe como é que é isso. Você dá R$1.000 para a pessoa, a pessoa fala assim, pô, que droga, não tem que gastar esse dinheiro. Acho que o Gurial conhece, a maioria é por aí, né? Você pode dar um prêmio para ele, pô, vai me dar um trabalho danado de gastar esse dinheiro. Nada tá bom, porque a autoestima dele é muito baixa. Vai dar trabalho. Entendeu? Então, e aí isso aqui fala de crença. Então, assim, as nossas crenças são formadas pela nossa autoestima. Tem crenças que são positivas, tem crenças que são negativas. Em educação, a gente costuma ter algumas crenças que às vezes atrapalham. A gente vai ver um triste. Então, uma crença é essa: errar é o contrário de acertar. Deixa eu fazer um negócio bonito aqui. Deixa eu fazer pra cá para sair, né? Vocês conhecem isso aí? Então, está dizendo que errar é o contrário de acertar. Né? Aí a crença inadequada. Erro é ausência de aprendizagem. Somente acertos traduzem sucesso. O erro é sempre indesejável e inútil. Erro e acerto são dimensões mutuamente excludentes. Então essa é a crença mais comum. Né? O que a gente deve reaprender. Se aprender é um processo produtivo, o erro é parte inerente ao processo. O erro possibilita a aprendizagem. O acerto, né, tendo tido vários erros antes, torna esse acerto mais forte. E errar e acertar não são dimensões excludentes. A nossa cultura ocidental, ela é muito assim, ou é uma coisa, ou é outra. Quando a gente tem uma polaridade, a gente vê isso aqui, né? A gente vê dois polos meio. E a cultura oriental, vide a bandeira da Coreia, né, que tem o Yang, ela entende que os opostos são interdependentes. Né? Que uma coisa não existe sem a outra e que elas se perfazem. Tem representações do Yang que ainda são assim. Dentro do azul tem o vermelho e dentro do vermelho tem o azul. Tá? Por quê? Porque o erro e o acerto são dimensões da mesma coisa. Tá? Dentro do erro tem o acerto, dentro do acerto também tem erro. Tá? A gente tem que ter... Eu vou falar lá embaixo, a gente vai falar de coisas assim. A partida limpa, a gente vai trabalhar base de luta e chute direto, a partida limpa, tirando a energia do chão e tal. É o ideal? Pode ser o ideal. Mas a partida suja, com o pé mexendo, ela também funciona. E se você reparar, uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa está dentro da outra. A gente vai trabalhar os dois. E muitos fatores que a gente vai trabalhar tecnicamente são assim. Você tem uma visão e tem outra que aparentemente é oposta, mas que as duas se completam. Beleza? Aí tem mais uma revisagem. Isso aqui é interessante. Só se ensina seguindo a fórmula início, meio e fim. Então, e geralmente quem pensa isso é o seguinte: o conhecimento para todos possui a mesma estrutura. Então o cara acha que vai apresentar um conteúdo e que todo mundo vai aprender da mesma forma. E não é assim. Você apresenta um conteúdo e, de acordo com o que cada um já sabe, já acredita, já pensa, autoestima, estado de humor, cada um vai aprender de um modo. Não seguir uma estrutura lógica do conhecimento impede o aluno de aprender. Então, você não, nem sempre... eu falo muito do pé de baixo. Para mim, vocês vão ver que isso é uma coisa que a gente bate muito. Tem que girar o pé de baixo. Tem criança que você passa... Gira o pé de baixo, você não gira. Gira o pé de baixo, você não gira. Você faz exercício de espelho para a criança girar o pé, quando ela alongar girando. Agora chuta, a criança não gira o pé. Essa criança faz toda a progressão do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo.
Aí tu fala assim, chuta alto. Aí a criança, pá! Girou o pé. Lógica, não usei a lógica. Por quê? A lógica era mais fácil, mais difícil. A progressão pedagógica geralmente é assim. Mas o conhecimento ele se dá por saltos de qualidade também. Então, às vezes, por isso que é bom variar os estímulos, porque aí você consegue atingir todas as crianças de maneira diferente, ou quase todas. O aluno é incapaz de organizar o conhecimento por si só. Não é. O aluno já tem uma bagagem. Então, se manda o aluno chutar livremente, ele vai construir coisa interessante. Eu estou dando aula é comunidade, mas assim, é diferente. Projeto social, só que quem está lá, geralmente o projeto social salva os que já estão salvos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Você coloca uma faixa da comunidade. Projeto de aulas de taekwondo, inscrição tal, tem que levar atestado de médico e declaração de que está estudando. O que não tem saúde não vai para o projeto. O que os pais não sabem ler não vai para o projeto. E o que está fora da escola não vai para o projeto. Então você salvou os salvos. Você pegou quem já está na escola, quem já tem saúde. O pai bem mal lê e escreve. Então assim, tem umas questões assim. Então eu dou aula numa situação, mas quem está lá já está salvo. São crianças que já têm uma estruturazinha familiar, que para entrar é difícil. Tem que levar porradas de documento. Então só isso você elimina um montão. Porque aquele que o pai não é presente, não consegue levar os documentos. Xerox da identidade do pai, comprovante de residência. Então, você salva os salvos. Lá tem criança que chega de Corolla, Madre Olímpica, Mato Alto, sem de Toyota, vários carrões. Tem criança que é da comunidade de cima, mas que o pai trabalha legal, sabe? Pai e mãe moram juntos, ou então tem uma mãe que é presente legal, a mãe vai junto. É outra estrutura. Mas eu ficava falando disso. A questão da organização do conhecimento. Cara, eu tenho alunos lá que fazem coisas que eu nunca ensinei. O cara veio YouTube, o cara tem habilidade. Então, no meu, eu falei com o Renatinho, o cara dá eu chamo de Dolguê, porque é o nome mais simples que eu já vi. O chute mais tem nome, esse aqui. Vocês já devem ter ouvido pelo menos meia dúzia. Então, eu chamo de Dolguê, que eu assisti no DVD do John Kion, achei o nome menorzinho. O cara faz assim, esse meu aluno, faixa branca, ele faz, e aí ele parte, deslizando, e acerta. Outro dia, o outro aluno fez um triplo, já é coisa de colete eletrônica, né, por cima. O garoto fez o triplo, fez assim, pá, 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 pá. O pé que bateu o último, deu mais 2. Eu nunca nem tinha visto isso. Entendeu? Então assim, o aluno não tem conhecimento nenhum, o cara cria as coisas. E aí, cabe ao professor também ter a humildade e falar, pô, isso é interessante. Pô, vamos treinar, não vamos, pô, então vamos adequar isso aí. Aparecem as coisas interessantes. Vamos lá, qual é a reaprendizagem? Os alunos frequentemente já possuem informação sobre o assunto. Então, você já tem uma bagagem para você trabalhar. O conhecimento não possui uma estrutura uniforme. O aluno pode e deve organizar seu próprio conhecimento. E aí já falando... vai ter uma hora que eu vou falar, vai ser lá embaixo, mas eu vou falar do curso do Jean Lopes. Mas ele falou uma coisa muito interessante lá no curso. Lá eles chamam de líder democrático, não, eles chamam de líder cooperativo. Líder cooperativo, líder autoritário e o outro nome, você lembra, Renato? Não. Aqui a gente chama de líder, ele deu um nome que é passivo. Ele deu esses 3 nomes. Cooperativo, autoritário e passivo. Aqui a gente chama de democrático, autoritário e laissez-faire, é o termo em francês, que é o cara que deixa o aluno se virar. Aí ele perguntou assim, quem aqui é líder cooperativo? Só tinha técnico, né, praticamente, todo mundo. Cooperativo é um nome bonito, né? Fala a verdade. É melhor ser autoritário ou ser cooperativo? É todo mundo. Eu sou líder cooperativo. Quem aqui é líder autoritário? Aí, uma meia dúzia, inclusive eu. Quem aqui é líder passivo? Ninguém, nem eu. Eu até fiquei com vontade de levantar a mão. Falei, porra, às vezes eu sou. Mas não levantei. Aí o cara falou, você tem que ser autoritário, às vezes tem que ser cooperativo e tem que ser passivo. Ele deu a cadeia da coisa. Então assim, o começo do treino é começo da fase, né? O ano todo de treinamento, você define as coisas. Vai treinar
E geralmente treina de tudo. No começo da periodização, o cara treina tudo que é técnico. O professor define, vai treinar isso, aquilo. Chega no meio da temporada, você já tem um diálogo maior com o seu atleta. E aí? O que está funcionando? O que não está? O que você acha da gente fazer dessa forma? O que você acha de alterar isso? E chega numa fase, ele usou aquele termo bonito e falou assim, let's the horse run. Deixa o cavalo correr. Entendeu? Assim, o cara já está preparado, já está pronto, a valência física já está em dia, taticamente, tecnicamente, você vai ficar ainda, não, assim não, assim não. Não, a luta aí. E aí, eu ouço isso lá na Vila Olímpica do Trabalho, o pessoal lá é muito forte no handball. E o Alfredo, meu coordenador, ele fala, que é também forte nessa área, que o técnico que não treina, chega no dia do jogo, ele grita muito, ele xinga atleta, porque ele não fez o que ele tinha que